Olá, gente de Deus, nós estamos aqui para iniciar mais uma série chamada Nossa Essência. Essa série é para nós refletirmos sobre quais as marcas tão claras dessa igreja, a igreja do setor São Francisco, que durante anos tem dedicado a fé em Deus. E hoje nós vamos falar sobre fé. Essa fé fundamentada em Jesus Cristo, no nosso Senhor, e de que é uma marca nossa. No mundo que tem atração por incredulidade, nós aqui, todos os membros dessa igreja, tem uma fé vibrante. No mundo que tem um fascínio para o ateísmo, no mundo que não crê mais em Deus, aqui tem membros que têm uma fé maravilhosa, cada vez mais crescente em Deus. E eu sou pastor dessa igreja com muito orgulho, de um povo simples e com muita fé. E nós estamos aqui para falar dessa marca tão bonita. A Bíblia diz de que o Filho do Homem viria e procuraria se haveria fé na terra. Eu posso dizer ao nosso Deus que aqui Ele encontrará, da criança até o idoso, um povo com muita fé. E hoje eu trouxe aqui a missionária Ismênia, a missionária Adriana e o pastor Luiz Nunes, esse homem e essas mulheres de Deus, para falar sobre essa fé vibrante na intercessão, na tarde da bênção, aqui no culto da vitória. E nós estamos aqui para falar para o seu coração. Querido irmão, você é um homem e uma mulher de Deus, e você tem uma fé que agrada muito ao Senhor. Essa fé, existe um texto na Bíblia que fala dos heróis da fé. Olha que dom maravilhoso. Uma parte na Bíblia que fala de homens que construíram arca porque ouviam a voz de Deus. E aqui nós vemos homens que construíram uma igreja aqui com a sua esposa e pequenininho e vai crescendo. O homem que fez o anexo. Olha, muita gente falou, não vai dar certo, não vai dar certo. E aquele homem com aquela fé fez isso. Olha que marca maravilhosa de doenças impossíveis, de que Deus foi lá e curou, que saiu do coma, da UTI, que trouxe milagres e prodígios. A fé que salva, a fé que oferece sacrifício como Abel fez, a fé de Abraão, que esse é o nosso pai da fé, que anda sem GPS para uma terra que Deus disse que quando chegasse Ele avisaria. Então nós somos um povo de fé. Na nossa essência, nós somos um povo de fé. E é isso que nós estamos aqui, para falar sobre essa fé em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Eu quero convidar você para que você venha participar de todas as terças-feiras, às 19h30, nós vamos falar sobre um tema importante. Pastor Luizinho, o senhor tem um testemunho, o que o senhor pode falar sobre a fé desse povo de Deus, aqui no setor São Francisco? Meus irmãos, eu quero vos cumprimentar com a doce paz do Senhor. Pastor, já posso sentir a presença de Deus, porque falar da terça São Francisco já fala de fé, já fala de milagre, de sobrenatural. E eu estou falando aqui, a gente vê que o Senhor está pastoreando um povo aqui animado. Eu estava olhando para essas poltronas aqui, pastor, e quando, na época do pastor Carlos, quando ele pediu para nós fazermos aqui uma campanha, foi gerado fé no coração de todo mundo, cada um comprou a sua poltrona, pamonhada, marmitex, tanta coisa, e o povo aqui animado, pastor, porque a fé está fundamentada no coração deste povo aqui. Você que é um povo animado, aqui tem empresários aqui, pastor, que no culto de libertação, a gente profetizando aqui, pessoas que às vezes estavam sendo desacreditadas, trabalhando para as pessoas, a gente profetizar, e a pessoa receber aquilo e contar um testemunho para nós. Pastor Luiz, eu sonhei com uma empresa assim, Pastor Luiz, hoje eu sou empresário. Pastor Luiz, Deus abriu as portas, causas impossíveis. Tinha pessoas aqui, pastor, que tinha dívidas altíssimas aqui, e participou das campanhas. Nós ministramos fé, e o nome do Senhor foi glorificado, porque é uma igreja forte,
É uma igreja poderosa, uma igreja que verdadeiramente ela vive a fé. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera, a convicção das coisas que não se vê. Então, falar da D. São Francisco, já podemos falar de fé, porque aqui tem homens e mulheres de Deus, crianças aqui, né? Na gestação do Senhor aqui, pastor, a gente está vendo aqui o mover de Deus, o sobrenatural de Deus aqui, e vamos continuar vendo aqui, pessoas que foram curadas, pessoas aqui desacreditadas. Aqui tem irmãs aqui do ciclo de oração desta igreja aqui, pastor, que o esposo não era crente, e através da oração, ela perseverando, e o Senhor salvou o esposo, salvou a esposa, salvou o filho. Eu sou fruto de oração de uma mãe. Então assim, eu vejo assim que é um tema muito propício, pastor, que Deus ele quer fazer coisas tremendas aqui. Aqui sempre tem pessoas que querem contar um milagre, o que Deus tem feito em nossas vidas. Eu quero aqui passar para a missionária Adriana, que ela tem coisas boas para falar também. Quero cumprimentar a todos também e dizer que para mim é um privilégio. Vendo o pastor dizer sobre a nossa essência, é bom assim a gente sempre frisar e lembrar que falar de essência é lembrar do essencial, né, pastor? É lembrar que na nossa essência está o essencial, que é a nossa fé. E desde os primórdios a nossa fé tem feito toda a diferença. Esses dias eu estava conversando com uma amiga e dizendo para ela assim, que se hoje, nós como cristãos, se nós voltássemos assim, de verdade, para as escrituras, a gente ia entender assim, que esse momento não é o pior do mundo. Porque quem tem fé, está sempre baseado na fé. Quando Sansão foi desafiar os filisteus, ele não tinha uma arma, mas ele tinha uma queixada de um jumento. E com uma queixada de jumento, ele matou 1000. A fé. O instrumento que ele tinha era a fé. E aqui na nossa igreja eu não vejo diferente, pastor. O nosso ciclo de oração é uma bênção. A nossa igreja é uma bênção. Eu sou fruto do ciclo de oração. Um dia no ciclo de oração, as irmãs me deram uma oportunidade para dar uma saudação. E eu não queria nem cumprimentar as irmãs direito, eu era nova convertida, com medo de falar, com medo de vir para a igreja, com medo de tudo. As irmãs, não, vem, você vai dar uma palavra. Eu falei, não, irmã, não tem nada para falar, não. E as irmãs sempre me apoiando aqui no círculo de oração. Pastor, esse círculo de oração, ele tem sustentado não só a nossa igreja em si, mas também outras pessoas pedem oração, outras pessoas querem receber aqui do nosso ciclo de oração uma intercessão. Esses dias para trás o Senhor disse assim, a respeito da soberania de Deus, que nós podemos orar, nós podemos buscar e pagar um preço, mas Deus, na infinita bondade e sabedoria dele, ele vai fazer de acordo com o que ele quer. E cabe a nós, na nossa fé, procurar entender e aceitar aquilo que o Senhor, na soberania dele, fez. Né? E eu sou o fruto do ciclo de oração que tinha medo de vir aqui na frente, que tinha medo de falar. E assim, as irmãs me acolheram tanto, de todo jeito me amaram tanto, mesmo assim, quando eu estava com medo, eu lembro, certa feita, a Elaine era a presidente das senhoras, a líder, e eu estava ali orando, e eu olhando assim para o chão, e eu disse assim, Jesus, eu não era nem esse piso agora, era outro, mas tinha uma pintinha bem pretinha, pequenininha nele. Eu disse assim, Jesus, as irmãs me deram uma oportunidade e eu me sinto menor do que essa pintinha preta que está aqui nesse negocinho, Senhor. O Senhor sabe disso. Então eu acho que o Senhor não devia deixar eu lá passar vergonha. Eu só acho, assim, né? E falei assim para o Senhor aqui na oração. E logo em seguida a gente levantou, as irmãs me deram uma oportunidade e eu vim aqui na frente testificar o quanto o Senhor é bom, o quanto o Senhor é maravilhoso. Eu entendi assim que por mais que a gente acha que em certos momentos a gente não tem palavra para dar, a gente não tem uma pregação perfeita para ministrar, mas nós somos um testemunho vivo de Deus na face dessa terra. E o Senhor tem nos impactado de várias formas. Eu tinha um sonho e ele era impossível. Quando o Senhor falava que ia fazer por mim, eu falava, Senhor, mas que jeito que o Senhor vai fazer? Então, a nossa fé não é na possibilidade humana. A nossa fé não está baseada nisso. A nossa fé não está baseada naquilo que o homem tem condição de fazer, mas na poderosa mão de Deus, naquilo que Ele pode fazer a qualquer momento por nós. Um dia eu saí daqui do ciclo de oração, porque eu vinha todos os dias com o João Pedro Neném. Ele foi criado aqui no ciclo de oração. Deu os primeiros passos praticamente aqui no colo das irmãs.
Então, assim, eu me alegro muito, tenho muito orgulho no meu coração por isso, muito mesmo. E um dia eu saí daqui e disse assim, Senhor, eu saí do círculo de oração e vou comprar uma casa hoje. Pastor, a gente não tinha um centavo. Não tinha um centavo para comprar uma casa, mas tinha um sonho e tinha uma promessa. O Senhor tinha prometido. Então eu achei assim, só que de acordo com a promessa e com o sonho, o Senhor já ia trabalhar no extraordinário, e Ele trabalhou. Eu cheguei lá embaixo e disse para o meu irmão assim, Rubens, ministra aqui na minha vida. Ele, o que você quer? Eu falei, não, eu quero que você ministre na minha vida agora, porque eu vou sair daqui e vou comprar uma casa. Primeiro ele riu, ele falou assim, só você mesmo, e sorriu. Aí ele disse, vou ministrar. Profetizou na minha vida e disse, levanta e vai comprar a sua casa. E quando eu saí, pastor, eu pensei assim, já que é impossível, já que é uma coisa que não está nas minhas possibilidades, vai ser o extraordinário, eu vou escolher a melhor casa que eu achar. Eu não vou querer uma casinha qualquer. Sério, pastor, aquilo estava convicto assim no meu coração, tá? Eu e o João Pedro chegou do círculo de oração, e naquela mesma hora que o Rubens ministrou, o Ronaldo estava passando na rua, ele buzinou, eu banei a mão, pedi ele para parar, falei, você está muito ocupado agora? E ele falou assim, eu tenho uns minutinhos. Eu falei, então vamos ali comigo comprar uma casa? Aí ele olhou para mim e falou assim, Adriana, não é assim que as coisas funcionam. Eu falei, não, é pela fé, eu estou indo comprar uma casa pela fé. E naquele dia, pastor, eu vi várias casas. Teve casa que eu desejei e sonhei com ela. Eu cheguei num lugar que ele era tão feio que, assim, que eu nem quis olhar para ele. Essa foi a verdade. Porque assim, quando eu saí da minha casa, eu já falei, já que é o extraordinário, então é algo impossível mesmo. Então eu quero o impossível agora. E quando eu vi assim, uma faixona bem grande, escrito lá assim, vende-se, o Ronaldo quis parar. Eu falei, passa direto. Não parei não. Só o mato e umas paredinhas. Eu falei, não para. E a gente andou e acabou parando lá na porta. E daquele lugar, pastor, o Senhor fez algo tão extraordinário. O Senhor me deu a minha primeira casa. Ele cumpriu tudo que eu sonhei um dia. Mas Ele foi além do que eu sonhei. Ele foi muito além do que eu sonhei. Ele foi muito além do que eu imaginei. Porque Deus, Ele faz assim. Então, assim, se eu for contar todas as experiências aqui da nossa igreja, vivenciada, juntamente com as irmãs, e os círculos de oração são vários. Porque eu sei que todo mundo tem para contar. Todos têm. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. E ouvindo aqui a missionária Adriana falando, e eu me lembro que quando eu aceitei Jesus, a gente não entende nada. Chega aqui com uma visão totalmente diferente daquilo que é uma realidade que nós vivemos dentro da igreja. E muito rápido o Senhor me chamou como profeta. E eu louvo a Deus por esse dom que Ele me deu. E até hoje, graças a Deus, eu não deixei Ele enterrar. E a missionária Adriana falando, e eu me lembrando que quando ela aceitou Jesus, eu já tinha alguns aninhos na frente dela. E aí, ela aqui toda acuada, quietinha, calada, muito calada, quase não conversava, né? E Deus fez uma promessa para ela aqui. Falou assim que tinha um lugar especial para ela. Falou que tinha uma faculdade para ela. E hoje eu vejo ela fazendo essa faculdade. Irmãos, porque até para profetizar, a gente precisa ter fé. Porque eu digo que chegar num grande empresário e profetizar para ele que ele vai abrir a sua segunda, ou terceira filial, ou quarta, é muito fácil. Isso é provável. Isso é a olho nu. Agora, você chegar e profetizar para alguém que não tem, e Deus fazer e acontecer, abrir portas e caminhos aonde não tem, isso é que é ter fé. E para profetizar você precisa ter fé. Você tem que chegar no que não tem e dizer, você terá. Amanhã você vai ter.
E isso Deus cumpriu na vida da missionária Adriana. Também vi mulheres aqui, pastor, que eram mulheres estéreis, né, pastor Luiz? A Andréia do Josemir é uma que ela não podia, tinha uma dificuldade para gerar. Deus falou com ela através da minha vida, através do pastor Luiz. E hoje a gente vê ela, né, com a Miriam. Então, isso é o que? Fé. Uma mulher que não podia gerar. Tem outras também, tem a irmã da irmã Rosa, que é outro caso que o pastor Luiz também profetizou na vida dela. Eu me lembro muito bem aqui, numa quinta-feira, né? E Deus usou o pastor Luiz e falou para ela que ela ia gerar. E hoje ela está com o filhinho dela aí, já acho que com 2 aninhos. Então, isso é fé, meus irmãos. E, a respeito da tarde da bênção, assim, eu tinha um desejo ardente de ver uma tarde da bênção aqui na nossa igreja. E eu sonhei com essa tarde da bênção. Sonhei no meu coração. E falei com o Senhor quando o pastor Marcos veio para cá. Aí eu comentei com ele. Só que a minha intenção, e nem passava no meu coração, é de estar à frente da tarde da bênção. E eu falei para ele, meu pastor, deixa eu falar para o senhor tem plena liberdade de colocar quem o senhor achar por bem na tarde da bênção. Ele me deu uma resposta imediata. E eu louvei a Deus naquela hora. Sabe, num ato de fé, eu falei, Deus, esse trabalho nasceu primeiro no coração do Senhor. E ele disse, quem é capaz para estar na tarde da bênção é você. E, meus irmãos, a partir desse momento, como você é profeta do Senhor, já disse, você tem que ter fé para profetizar. Profetizar o improvável, aquilo que não existe. Eu falei, Senhor, eu já abençoo o povo mesmo, através da oração, através da minha vida. Eu dedico a minha vida para abençoar o povo. Porque eu sei que Deus abençoando o povo, Ele vai me abençoar. Isso é recíproco, isso é verdadeiro. E aí eu falei, Senhor, então agora eu quero que o Senhor abençoe muito mais. Quem estiver na tarde da bênção vai receber sua vitória. Vai sair abençoado. E eu estou lá me preparando, pastor, essa semana toda, um desafio, porque cada vez que a gente ministra, né, missionária, pastor Luiz, é um desafio que a gente enfrenta. É um gigante, é um leão, é um urso que você tem que vencer, para ministrar a gloriosa palavra do Senhor. E eu sou uma pessoa que ministro, e eu quero dar... Eu não quero dar o peixe para você. Eu quero dar a vara para você pescar. Eu quero te mostrar o que você precisa fazer para receber. Porque não basta estar aqui, à frente da tarde da bênção, e simplesmente erguer a mão e falar aqui de forma fantasiosa para você. Mas eu também tenho que te dar a arma necessária para você lutar e receber a sua bênção. Porque às vezes nós ficamos como ficou Sansão, andando em círculo sem visão e sem saber o que estava acontecendo em nossa volta. Por que eu não recebo? Se eu tenho fé, se eu busco, o que está acontecendo? Algo está acontecendo por trás de mim que eu não estou conseguindo visualizar. Mas Sansão brincou lá atrás. E ele foi tocar o moinho, andar em círculo. Nós precisamos, irmãos, pela fé, parar de tocar esse moinho, parar de andar em círculo, alcançar aquilo que o Senhor nos prometeu, assim como foi com a missionária Adriana, com essas mulheres estéreis que nós tínhamos aqui na igreja. Hoje são felizes mães de filhos. Amém? O povo de Deus, ele tem a fé, que é o firme fundamento das coisas que não se vê. Quantas coisas foi dita aqui de gente que não existia aqui. Poltrona, não via ao olho nu, mas a firme expectativa de que aquele instrumento, eu costumo dizer que o recurso que o povo de Deus tem é fé. Não nas coisas que se vê, mas nas coisas que tem expectativa.
E aí quando a gente não vê as cadeiras aqui, o pastor sobe aqui no púlpito e não tem a cadeira, que ele não vê, ele coloca esse instrumento. Ele diz, pela fé eu vou lançar essa campanha, esse desafio, e vão vir aqui. E hoje a gente vê olho nu aqui as cadeiras. Eu estou vendo aqui várias cadeiras que é fruto da fé dos irmãos. Existe uma fé também aqui, que é a fé de andar com Deus, que eu vejo nessa igreja aqui. É uma fé da pessoa ter intimidade com Deus. Diz que Enoque era um homem de fé e ele andou com Deus. Isso é maravilhoso, porque muitas vezes tem irmãs aqui que ela não tem a fé, que é a fé de conquistar a poltrona, o carro novo, a casa nova, mas ela anda com Deus. Minha irmã, você, eu quero valorizar isso, tá, irmã? Porque essa é uma fé genuína que tem em você, viu? Muitas vezes você não tem a fé. Olha, esse ano eu tenho fé que nós vamos fazer uma viagem fantástica, extraordinária. Você não tem fé para construir a arca, mas você tem a fé de andar com Deus todos os dias, de manhã, tarde, à noite. Essa fé é maravilhosa, essa fé é linda, essa fé é pura. Essa é a fé em Jesus Cristo, de que essencialmente eu vejo aqui nessa igreja. Essa é uma fé de conversão de coração, de mente, de entrega de vida. Então eu vejo aqui irmãs aqui que me ensina muito com essa fé genuína da parte de Deus, que desde que você aceitou o convite de Jesus, você tem demonstrado uma fé genuína. E eu gostaria que essa fé também se espalhasse, essa fé de ter mais intimidade com Deus. Aqui nós temos intercessão, tarde da bênção, nós temos aqui culto da vitória, que é um culto que estimula tanto a fé, mesmo nas coisas impossíveis, e Deus faz mesmo. Nós somos uma igreja que nós cremos no Deus do impossível, mas também nós vemos aqui essa fé que é a fé singela, mas é uma fé que não está no espetáculo maravilhoso de coisas grandes e suntuosas, mas está no dia a dia, no coração dessa irmã e desse irmão. Louvado seja Deus pela sua vida, e você vai frutificar ainda mais. Essa é a nossa essência. Aos poucos nós vamos conhecendo quanta gente de fé. Cada pessoa que senta aqui nesse lugar é uma pessoa que tem fé em Jesus Cristo. E eu louvo muito a Deus. Olha, ninguém aqui pode dizer eu não tenho fé. Você pode dizer que a sua fé é pouca. Como Jesus disse aos discípulos, homens e mulheres de pouca fé. É preciso aumentar a fé. Mas todo crente tem fé em Jesus. Até o diabo crê que estremece. E você, minha irmã, aqui, essa série que nós iniciamos é para você aumentar a sua fé, crescer em fé. Sabe aquela casa que Deus prometeu para a missionária Adriana? Eu também, lá em Aracaju, posso dizer para você de que eu não tinha nenhuma expectativa, mas eu tinha um recurso que vale mais do que dólar, com dinheiro, do que ouro, vale mais do que qualquer coisa, chama fé. Coloca diante de Deus, diga, Senhor, o meu recurso que eu tenho hoje é esse, fé. E olha só, nós estamos comprando o lote, o recurso que a gente tinha no caixa chama fé. E os crentes por fé estão comprando. E nós vamos pagar o lote inteirinho por fé em Deus. Essa fé nos honra na terra. Olha, com a fé você honra a Deus, mas Deus também honra você através da fé. Mantenha firme, forte, e seja uma mulher conhecida como uma mulher de fé. Se o Filho do Homem vier e procurar se há fé na terra, pode dizer para Deus, Senhor, pode contar comigo que o Senhor vai achar fé na terra. Não está dizendo vai encontrar evangélicos, não está dizendo isso. Vai encontrar cantores ou pregadores, vai encontrar mulheres e homens de fé. Então nós vamos encontrar aqui nesse lugar, sempre terá
homens e mulheres de fé. Luizinho tem inúmeros testemunhos de fé aqui, de cura, de milagre, de prodígio, de gente que chegou aqui com a vida que era uma vida destruída pelo pecado, e Deus trouxe renovo para a sua vida e trouxe fé para o seu viver. Amém? Que essa série venha edificar a todos nós, que Deus venha falar com você através da palavra. Glória a Deus. Quero mandar um abraço para todos, que Deus abençoe vocês.